Esse vídeo de hoje é a segunda parte da nossa aula sobre o tema africanos no Brasil. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, clica nesse card que está aparecendo aqui na tela, assiste a primeira aula, depois vem ver essa, certo? Nessa aula vamos falar de como foram trazidos para cá, como viviam, como trabalhavam e como resistiram à escravidão as diversas pessoas trazidas do continente africano para cá para o Brasil, certo? Então vamos lá entender bem essa história, papel e caneta na mão e bora para a aula. Não esqueça de curtir esse vídeo, assim você ajuda bastante o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, toda semana uma aula nova de História do Brasil para você. Se você gosta e acredita no nosso trabalho, quer ajudar o nosso canal a crescer, ajude também se inscrevendo no nosso Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Assim a gente consegue comprar equipamentos melhores e trazer um conteúdo melhor para você, certo? Lembrem sempre de olhar a descrição do vídeo, lá tem informações bastante importantes. Tem um link do nosso Apoia-se, nossas redes sociais e também o nosso material de apoio, que ajuda bastante na compreensão dos assuntos. Agora vamos lá, africanos no Brasil. Seguinte, os diversos povos que foram trazidos do continente africano para cá eram de origem muito diversa, mas a grande maioria deles pertenciam a dois grupos linguísticos, dois troncos linguísticos, que eram o banto e o sudanês. Se você não entende muito bem o que é isso de tronco linguístico, vou dar um exemplo para que você possa entender. O latim, o idioma falado lá no Império Romano, na Idade Antiga, ele deu origem a vários idiomas que nós conhecemos hoje, como o português, o espanhol, o italiano, o francês. O tronco linguístico desses idiomas que eu citei é o latim, ele deu origem a esses vários idiomas. Funcionou assim também com o tupi, que deu origem a vários outros idiomas que eram falados aqui na América. Da mesma forma era com o Banto. O Banto foi um tronco linguístico que deu origem a vários outros idiomas lá no continente africano. Então os povos que foram trazidos para cá, eles faziam parte, pertenciam a esses dois grupos linguísticos, o Banto e o sudanês. O Banto, como vocês podem ver aqui no mapa, nessa região amarelada mais embaixo, e o sudanês um pouquinho mais acima. É importante pontuar que entre os sudaneses haviam também os sudaneses muçulmanos, certo? Que já tinham contato com o Islã e foi através deles que o islamismo chegou aqui no Brasil, ok? Seguinte, a travessia do continente africano para a América era feita através dos tumbeiros, que eram conhecidos também como navios negreiros. Eram embarcações que traziam essas pessoas, centenas de pessoas, uma espécie de porão do navio, todas amontoadas, sujeitas à fome, à sede, a maus tratos e em meio a péssimas condições sanitárias. Só para vocês terem uma ideia, os traficantes de escravos eles não entravam em contato, não entravam nessa parte do navio onde ficavam as pessoas aprisionadas para serem vendidas como escravos. Então a alimentação era distribuída de cima, eles jogavam a comida e era meio que cada um por si. Muita gente morria de fome e demorava certo tempo até aquele corpo ser retirado dali, o que colocava eles numa situação de vulnerabilidade na questão de higiene. As necessidades básicas, urinas, fezes, ficavam por ali. Se você passasse mal com a viagem, vomitasse, aquela sujeira ia ficar ali também. Então era uma situação completamente desumana e degradada. Muitos morriam nessa travessia, tinham seus corpos jogados ao mar, e outros entravam numa tristeza profunda conhecida como banzo, que é uma espécie de depressão que existia naquele período. As pessoas preferiam a morte do que viver naquela situação. E ainda assim, com todas essas percas, com essas mortes que aconteciam no caminho, o comércio de pessoas, o tráfico de escravos, se mostrava altamente lucrativo para esses traficantes, certo? Quando os africanos chegavam aqui no Brasil, eles eram separados de seu grupo linguístico para que não houvesse uma comunicação entre eles, eram vendidos e direcionados às fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Nesse momento acontecia uma coisa muito importante que é pouco falada, que é justamente a perca do nome. Esse escravo que era vendido, ele ganhava um novo nome de origem europeia, de origem portuguesa, e ali pode parecer uma bobagem para nós olhando 500 anos depois, 400, 300 anos depois, mas isso tinha um peso muito grande, tinha um peso simbólico muito grande, pois isso representava o fim, a morte daquela pessoa. Todo o seu passado ficou para trás, quem ela era e etc. Toda a sua vida ficava para trás e ela seria somente um animal de carga dali em diante. Na maioria das vezes, o nome que essa pessoa recebia ao nascer no continente africano tinha um significado muito especial relacionado com seus antepassados, com seus ancestrais ou com a sua religiosidade. Então, quando ele chegava aqui, ele perdia esse nome cheio de significado e ganhava um novo nome que nada representava para ele.
E o pior é que ele nunca mais ouviria novamente o nome que ele recebeu lá no continente africano. A partir de então ele só seria chamado por esse novo nome e ele vivia isolado das pessoas que conheciam ele antes. Queria chamar a atenção nesse momento para uma coisinha que vai acontecer no Brasil nesse período, que é a substituição do trabalho escravo nativo dos povos indígenas pelo trabalho escravo africano. Isso vai se dar por alguns motivos. O primeiro deles é que para a coroa portuguesa, para o governo de Portugal, era muito mais vantajoso a escravidão dos africanos, pois ela era passível de ser taxada, era mais fácil de ser fiscalizada. Então a escravidão que acontecia aqui na América dos povos nativos, ela acontecia longe dos olhos do rei de Portugal e ele não tinha como ganhar muito em cima disso. Já a escravidão dos africanos, ela movimentava muito dinheiro, era uma atividade muito lucrativa para aqueles traficantes de escravos e o rei de Portugal poderia tirar uma fatia para ele cobrando algumas taxas. Então esse é um dos motivos muito importantes, talvez o motivo principal para essa substituição. Um segundo motivo seria a questão religiosa, pois para a Igreja Católica, os povos ameríndios, os povos da América, eles eram vistos como gentios, como aqueles povos que ainda estavam numa juventude, uma eterna juventude, que precisavam ser educados e ensinados no catolicismo. Então a Igreja via esses povos como uma oportunidade de ter mais adeptos, o que não ocorria com os povos africanos. E o terceiro motivo é que os povos aqui da América, os povos indígenas, eles se entendiam, falavam a mesma língua e eles também conheciam bastante o território, então as fugas eram mais fáceis de ser feitas. Eles tinham algumas vantagens em resistir à escravidão aqui. Já os povos trazidos de África não conheciam o território, estavam separados das pessoas que falavam o mesmo idioma que ele, então isso dificultava a resistência à escravidão. Então esses são basicamente os três motivos que explicam essa substituição. Agora vamos falar um pouquinho da vida dessas pessoas escravizadas aqui no Brasil. Elas moravam nas senzalas, que era uma espécie de galpão onde eles ficavam ali amontoados, também muitos, num espaço que não cabiam tantos e sem privacidade alguma. Estavam sujeitos a uma rotina de trabalho extremamente pesada e exaustiva. Os homens geralmente trabalhavam nos canaviais, na produção da cana-de-açúcar e nos trabalhos braçais mais diversos. E as mulheres eram destinadas geralmente ao trabalho doméstico, ambos sujeitos aos mais terríveis tipos de violência física, e as mulheres se acentuava o fato da violência sexual, que era bastante praticada pelos chamados homens bons, que eram os fazendeiros brancos de meia idade. E o cotidiano dessas pessoas vai ser extremamente marcado por essa violência constante, pois além de serem obrigados a trabalhar à força, receberem castigos físicos, eles eram obrigados também a deixar sua cultura de lado e suas raízes, eram proibidos de praticar suas religiões, suas festas e danças e etc. A escravidão atlântica, a escravidão dos africanos aqui no Brasil, durou quase 4 séculos, 380, 370 anos mais ou menos. Se estima que cerca de 11 milhões de africanos foram tirados de suas terras e vendidos como escravos aqui na América. E desses 11 milhões, 40%, cerca de 5 milhões, foi destinado aqui para o Brasil. E durante todo esse período, enquanto houve escravidão, houve resistência. Essas pessoas resistiam à escravidão das mais diversas formas. A principal delas era fugindo e indo para os quilombos, que era uma espécie de sociedade alternativa àquela sociedade de engenho, onde os fugidos, os escravos fugidos, montavam uma espécie de vilas onde eles viviam ali, tentando garantir a sua sobrevivência longe da exploração do senhor de engenho. Com a formação dos primeiros quilombos, a notícia vai se espalhar entre aquela população escravizada e as fugas vão cada vez mais crescendo. Essa era a principal forma de resistência à escravidão, mas havia muitos como manter a sua cultura, manter sua religiosidade, sabotar a produção da cana-de-açúcar, tomar algumas fazendas com revoltas e etc. Por fim, para encerrar essa nossa aula, é importante que você saiba que a formação da base do nosso país se dá da mistura e do encontro dessas três matrizes culturais que nós vimos ao longo do curso, da matriz tupi, da matriz portuguesa com a matriz africana. É dessa mistura que nasce ali as raízes do Brasil. E a cultura africana marca profundamente a nossa cultura brasileira. A escravidão continua sendo a grande ferida aberta do nosso país, que ainda não foi sarada. Dos nossos 520 anos de história, esse vídeo está sendo gravado agora em 2020, pegando a história desde o descobrimento para cá, mais de 350 anos, quase 4 séculos, foi vivido sob a escravidão. Isso deixa sequelas fortíssimas que vemos à nossa volta até hoje. Então é fundamental entender bem essa questão para entender de fato o nosso país. Pois entender a nossa história é o primeiro passo para a gente conseguir transformar e de uma vez por todas sarar essa ferida que segue aberta.
Essa foi nossa aula de hoje. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou. Esse feedback, esse retorno é fundamental para a gente melhorar o nosso conteúdo. E não esquece também de compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, para que a gente alcance mais gente e mais gente tenha contato com conteúdo de qualidade de história do Brasil, certo? Espero ter ajudado e um abraço.